E aí galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, seu canal de ciências exatas, ciências humanas, ciências da natureza, música e muita cultura. Eu sou o professor Edgar Rafael, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula passada de História, nós definimos o termo e falamos sobre os sentidos que podem ser atribuídos a essa palavra. Falamos também sobre os limites do saber histórico, como o contexto ao qual o historiador está inserido pode interferir ou influenciar na forma como ele escreve. Falamos também sobre alguns calendários e principalmente sobre o calendário cristão, o mais utilizado no mundo todo. Comentamos também sobre a periodização da história e que ela é dividida em 5 partes, em pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Discutimos também sobre como o termo pré-história pode ser inadequado, porque dá a entender que pré-história veio antes da história, ou seja, é um período onde não há história. E na verdade é um período muito rico, o período da pré-história é um período riquíssimo e um dos mais longos. Na aula de hoje nós falaremos sobre a pré-história, período compreendido entre o surgimento do homem até a invenção da escrita, aproximadamente 4000 a.C. Falaremos também sobre nossos ancestrais biológicos, desde o Australopithecus até o Homo sapiens. Discutiremos sobre as duas principais teorias sobre o surgimento do homem, o evolucionismo e o criacionismo. Discutiremos sobre cultura. Vamos à aula de hoje? Vem comigo! No princípio, Deus criou o céu e a terra. E Deus disse, Fiat lux, faça-se a luz. E Deus percebeu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz ele chamou de dia e as trevas chamou de noite. Isso é familiar para você? Pois é, meu querido, é um trecho da Bíblia, principal fonte histórica que defende o criacionismo, que todas as coisas foram criadas perfeitas como Deus quis e que o homem é imagem e semelhança de Deus. É isso aí. Evolucionismo. Em 1859, um cara chamado Charles Darwin, que inclusive estudava em universidades religiosas, iria publicar uma obra que iria revolucionar e impactar toda a sociedade. Publicar ou não publicar? Eis a questão do Charles Darwin. Em 1859, Charles Darwin publica A Origem das Espécies, principal livro que defende o evolucionismo. Mas cuidado aí de novo com as más interpretações. Jamais foi dito, em hipótese alguma, que o homem descendia do macaco. Professor, já me disseram por aí que no livro A Origem das Espécies do Charles Darwin diz que o homem evoluiu do macaco. Foi alguém que não leu a obra. Em momento algum, Charles Darwin escreveu que o homem descendia do macaco. E sim, ele disse que todas as espécies possuem características genéticas semelhantes, portanto, levava ele a deduzir que teríamos um ancestral em comum. Então tenha muito cuidado, meu querido. Em momento algum foi dito que o homem evoluiu do macaco. Portanto, é possível sim ser cristão e ser evolucionista. Cuidado aí, meu querido. Afinal de contas, você é fruto da evolução. Seu pai e sua mãe juntaram os gametas geneticamente e você nasceu com certeza mais evoluído. Eu creio nisso. Só para ficar bem claro aí, ó. Criacionismo, fundamentado na Bíblia, na palavra da Bíblia, é onde Deus criou tudo, todas as coisas como elas são e que o homem é imagem e semelhança de Deus. Evolucionismo, que as nossas características biológicas e todas as características dos seres vivos tem algo semelhante no nosso DNA. Por exemplo, o nosso DNA e o DNA dos primatas tem cerca de 99% de semelhança, meu querido. É isso aí, sabia disso? E inclusive nós temos semelhança com outros animais também no nosso DNA. Naquela época, o Darwin não sabia sobre DNA, mas ele entendeu que essas características levariam ele a pensar que nós teríamos um ancestral comum. Então cuidado quando as pessoas saem por aí dizendo no livro A Origem das Espécies de Charles Darwin afirma que o homem evoluiu do macaco. Cuidado, meu irmão, com quem afirma isso. Quem afirma isso é porque não leu a obra. Era uma dedução que o Charles Darwin tinha. Mas cuidado, nunca foi afirmado que ninguém evoluiu do macaco, beleza? Apenas que temos características semelhantes. Confere comigo esse resumo aqui no quadro. Vamos pra cá. Origem humana. Quais são as duas principais teorias? Criacionismo e evolucionismo. Criacionismo. Base. Fundamentação. Bíblia. O livro do Gênesis. Evolucionismo. Principal defensor. Charles Darwin. Na verdade, o fundador do evolucionismo. Livro A Origem das Espécies. 1859. Não entraremos em detalhes sobre essa questão da evolução, porque é uma aula de biologia. Então, nas aulas de biologia, genética, nós falaremos sobre isso, tá? Mas só para você refletir um pouquinho, ó, você é fruto da evolução, eu sou fruto da evolução. Essa evolução é constante. Existe uma teoria moderna que é chamada de design inteligente.
A teoria do design inteligente acredita sim que Deus criou os seres humanos e que eles estão em processo de constante evolução. Os humanos pré-históricos. Professor, como é que eu vou estudar uma sociedade, uma civilização que viveu há milhares ou há milhões de anos? Aí a história se apoia em duas ciências, paleontologia e a arqueologia. A paleontologia estuda os fósseis. Fóssil quer dizer aquilo que é tirado da terra. A paleontologia vai focar nos fósseis dos seres humanos, ou seja, na arcada dentária e nas partes do corpo que, por serem mais resistentes, passam mais tempo preservadas. E a arqueologia? A arqueologia é a parte que vai focar mais nos artefatos produzidos por essas sociedades antigas, ou seja um jarro de barro, seja um artefato utilizado como arma, seja um artefato utilizado como ferramenta, uma pintura ou qualquer tipo de objeto que possa ser encontrado e atribuído àquela sociedade produzido naquela época. Vamos para o quadro? Como estudaremos os seres humanos da pré-história? Está aqui, através de fósseis. O que são fósseis? É algo que é extraído da terra. Quem são as duas ciências que trabalham com isso? A paleontologia e a arqueologia. Paleontologia, ela vai focar mais nos corpos dos seres humanos, ou seja, arcada dentária e ossos. A arqueologia vai focar mais nos artefatos, instrumentos, ferramentas, cerâmicas, catatumbas, construções, essas coisas. Então tá aí, a gente vai se fundamentar nessas duas ciências para estudar a pré-história. Vamos falar sobre os primeiros hominídeos da nossa família biológica. Qual foi o primeiro hominídeo encontrado? O primeiro hominídeo encontrado foi o Australopithecus. Aí você vai dizer assim, professor, como é que a gente sabe que o Australopithecus é o mais antigo? É claro, você vai olhar pela idade do fóssil. Então a idade do fóssil do Australopithecus encontrado lá na África tinha cerca de 10 milhões de anos. Então esse é o fóssil mais antigo. Detalhe, o termo Australopithecus quer dizer macaco do sul. Então ele não segue bem a linha Homo, é mais um ancestral do macaco do que propriamente nosso. E veja o que a gente estava comentando, não é que o homem evoluiu do macaco, mas que o Australopithecus tem uma semelhança muito grande com o homem e também tem uma semelhança muito com o macaco. Tanto é que o termo Australopithecus quer dizer macaco do sul. Depois do Australopithecus, outro ancestral da família hominídeo é o Homo habilis. Homo habilis porque ele já possuía a habilidade, ou seja, tinha um polegar opositor e conseguia manusear, utilizar as mãos e fazer ferramentas mais elaboradas. Depois do Homo habilis veio o Homo erectus. O Homo erectus, como o próprio nome já diz, tinha a capacidade de andar de forma ereta, ou seja, tinha uma visão do horizonte maior e podia se defender de forma melhor. Como é que o senhor sabe disso, professor? De novo, paleontologia, a forma como a estrutura óssea desses animais era constituída. Depois do Homo erectus, outro ancestral nosso bem conhecido aí é o Homo neanderthalis, ou o Neandertal. O Neandertal tinha uma característica interessante, ele era um pouco mais baixo do que nossa estrutura atual, mas em compensação era um pouco mais forte. E por fim, contemporâneo ao Homo neandertal, o Homo sapiens. Para você ter uma ideia, que não é uma questão de evolução como uma linha contínua. O Homo sapiens e o Homo neandertal, eles conviveram na mesma época, ou seja, são contemporâneos. Só que o Homo neandertal não conseguiu se adaptar tão bem quanto o Homo sapiens. Outros também que foram contemporâneos é o Homo habilis e o Australopithecus. Aí o Darwin estava certo, que só os mais aptos sobrevivem. Então a espécie que perdurou foi aquela que melhor se adaptou. Ou seja, na época do Neandertal e do Homo sapiens, quem melhor se adaptou foram os Homo sapiens e estamos aí. Vamos a algumas características, acompanha aqui comigo no quadro. Vamos ao resumo. Primeiros hominídeos. Qual foi o primeiro? O Australopithecus. Foi a espécie mais antiga encontrada, beleza? Espécies diferentes, nada de mesma espécie, tá bom? A mais antiga é o Australopithecus. O seu fóssil mais antigo tem cerca de 4 milhões de anos. Seu volume cerebral era de 570 centímetros cúbicos, só para você ter uma noção do tamanho do cérebro, né? Com a massa encefálica. Se alimentava basicamente de raízes, sementes, ovos e pequenos mamíferos, tá bom? Então, o Australopithecus e o Homo habilis, eles foram contemporâneos, só quem que se adaptou melhor? O Homo habilis. Logo, o Australopithecus foi extinto há mais ou menos 1,7 milhões de anos. Então, o Homo habilis mais antigo encontrado foi há cerca de 2 milhões de anos. Por que o termo Homo? Porque já teve a capacidade de produzir ferramentas. Aí os cientistas colocaram como Homo. E habilis, como o próprio termo já está dizendo, habilidade. Ferramentas mais elaboradas, tá certo? Então seu volume cerebral era de 700, quer dizer, sua massa encefálica já era um pouco maior, né? Um pouco mais inteligente, não necessariamente, né? Homo erectus, além da capacidade de ficar erecto, que parece que não é muito importante, mas para o caso de sobrevivência, se eu ando assim envergado, eu não tenho uma visão total do horizonte. Então, ficar em pé e andar ereto, isso já garante sobrevivência, isso já impõe autoridade. Então é importante o homem ficar ereto, né? Cerca de 1,7 milhões de anos,
a 300 mil, seu volume cerebral 900 centímetros cúbicos. Homo neanderthaliensis, ou homem neandertal, cerca de 35 mil a.C., os dois aqui viveram na mesma época, né? Foram encontrados até fósseis próximos um do outro, onde fósseis alguns machucados, ou seja, pode até ter ocorrido conflito, né, entre essas duas espécies aqui. Homo sapiens, homem que sabe. O homem que sabe, muitos até gostam de falar assim, o homem que sabe, ou seja, o homem que é capaz de refletir sobre si mesmo, sobre seu próprio conhecimento, além de produzir as coisas, ainda pode pensar sobre ela, é capaz de produzir cultura. E é sobre isso que nós vamos falar agora, a capacidade do Homo sapiens refletir. Cultura. A cultura nós definimos como tudo que é produzido pelo ser humano e pode ser passado de geração em geração. Cuidado, né? Parece simples essa noção de cultura, mas é algo bem complexo e abrangente. Meu querido, uma das coisas mais importantes que o ser humano conseguiu desenvolver foi a linguagem. É através da linguagem e através da escrita que nós podemos passar todo o conhecimento acumulado de geração em geração. Imagine hoje, né, a evolução da linguagem, através da computação, a programação, a quantidade de arquivos que podemos armazenar e que as futuras gerações podem absorver. E quanta coisa não foi perdida nessa época porque não havia uma linguagem, uma maneira de se comunicar. Então, um grande passo para a evolução foi a comunicação oral, né? Depois da comunicação oral, a comunicação escrita. Então veja bem, é por isso que a humanidade produz tanto conhecimento e faz tanta questão em armazená-lo. Para quê? Para que as próximas gerações possam tomar proveito do que estava sendo estudado aqui. E você, futuro médico, futuro advogado, futuro historiador, futuro psicólogo, você vai estudar a história do seu curso. Você vai entender o passado do seu curso para compreender o presente e tentar modificar o futuro. Então você faz parte dessa história. É importante que você conheça o passado. É importante que você conheça o passado da humanidade, o passado do seu curso, porque aí você vai se entender e a partir do momento que você se entende no presente, é que você pode produzir algo que possa colaborar com o futuro. Então a humanidade ela não se conforma. A todo momento a humanidade está produzindo cultura e passando de geração em geração, buscando as culturas passadas, trazendo para o presente, discutindo como era naquela época, aperfeiçoando e levando para o futuro. Então, quando eu falar cultura egípcia, você não entende só como as artes produzidas pelos egípcios, os hieróglifos, ou as pirâmides, ou só a arquitetura. Pelo contrário, é todo o processo. Eu estou falando de religião, eu estou falando de economia, eu estou falando da forma de plantar, da forma de colher, eu estou falando do calendário egípcio. Então, quando eu digo cultura, é tudo, até a maquiagem, as mumificações, os rituais fúnebres, tudo que é produzido, consumido e passado de geração em geração é a cultura. E só o homem é o único ser e a única espécie capaz de refletir sobre si mesma e sobre o conhecimento que ela produz. Então, meu querido, faça isso. Reflita sobre você mesmo, reflita sobre o que você está estudando. Não seja um repetidor de ideias, meu querido. Absorva, reflita e reproduza de que foi bom e útil e descarte o que é ruim. É assim que a humanidade evolui. Você evolui, eu evoluo, o mundo evolui. Para finalizar a aula de hoje, eu quero que fique bem claro isso, tá certo? Em momento algum, Darwin disse que nós evoluímos do macaco. Então não saia por aí dizendo que Darwin falou lá na origem das espécies que nós evoluímos do macaco. De maneira alguma. São espécies diferentes. O que Darwin disse é que dá para deduzir que pelas características que nós temos e todos os outros animais, nós tivemos um ancestral comum. Hein? E aqui, lembre, são espécies diferentes, onde só as mais aptas sobreviveram. Então o Homo sapiens, nossa aula de história fica por aqui. Esse é o canal Exatamente. Eu sou o professor Edgar Rafael. Quando a gente se vê, a gente se encontra. Fiquem com Deus e até a próxima aula.